Bom dia, meus irmãos, aqueles que vão estar conosco pela manhã, boa tarde, aqui que vai estar tarde, e boa noite, aqueles que vão estar à noite. Estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical, a lição 5, louvado seja Deus. Estamos já pelo início da manhã de domingo, dia 5 de maio, e estamos aqui mais uma vez para ministrar o estudo da Palavra de Deus. Nossa lição hoje fala sobre os inimigos do cristão. Louvado seja o Senhor. Vamos estar orando nesse instante, e você que está comigo, você não vai poder perder tempo para agradecer, já estou agradecido, quero dar um abraço em cada um de vocês, Deus possa abençoar cada um, e ter um bom final de semana a todos, que Deus abençoe. Então nós estamos orando em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, Deus, diante da tua presença, estou nesse instante, na certeza, Pai, que teu Espírito Santo, que a Trindade ela possa tomar a direção dos meus lábios, ó Deus, e que eu possa transmitir para o teu povo, aqueles que tu vai convidar para estar conosco nessa live, na escola dominical, que tu possa abençoar cada um, Senhor, aqueles que for chegando agora, no dia de hoje, dia 5, eles possam sentir bem à vontade através do estudo bíblico e ser abençoados em nome de Jesus. Abençoa minha vida espiritual, abençoa minha vida, Senhor, nesse instante, para que eu possa conduzir a tua palavra, falar sobre o teu ensinamento, a tua palavra, da maneira que a Trindade do Espírito Santo ela possa tomar a minha vida em tuas mãos e falar conosco, Deus. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amados, a lição de hoje é a lição 5 de maio de 2024. Os inimigos do cristão. O texto áureo diz assim: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Texto áureo. Verdade prática assim: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais que vencedores. Louvado seja o Senhor. Vamos ler logo aqui o nosso estudo. Você que não tem a Bíblia, ou seja, a revista Escola Dominical, a revista da CPAD, que você possa abrir tua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6, Romanos 6, 11 e 24. Romanos 6, 11 e 24. Você que não tem a revista. E 1 João 2, 15 e 17. Eu sempre falo aqui que a nossa lição, a leitura em classe, nossa classe aqui é uma classe em que nós convidamos a todas as pessoas de qualquer tipo de religião, de denominação. Nós estamos falando para um povo, e esse povo eu dou mais preferência às pessoas que não são evangélicos, ainda que eu tenho certeza que aqui no canal Museu do Rei tem pessoas não evangélicas, e essas pessoas, elas precisam ter um conhecimento da palavra do Senhor. Por isso que Deus colocou no meu coração esse desejo de transmitir a mensagem através do canal Museu do Rei. Então, amado, você que está comigo na primeira vez, você possa ser abençoado, que você possa compartilhar. Pensa bem naquela pessoa que não pode ir para a escola dominical o dia de domingo, aquela pessoa que está hospitalizada. Eu conheço pessoas que estão hospitalizadas há muito tempo. Compartilhe o vídeo para pessoas que não estão. A escola dominical, você tem o tempo de ir para a igreja hoje é domingo, pode ir para a escola dominical, mas tem muitos irmãos nossos que não estão podendo ir porque está enfermo. Compartilhe esse vídeo para as pessoas. Nós vamos estar lendo aqui a introdução da revista. Não vou ler aqui a leitura em classe, porque senão vai ocupar muito tempo. Você me perdoa que eu tenho que estar pulando aqui várias coisas aqui na revista para poder
eu ganhar tempo, porque o vídeo passado foi 1 hora e pouca de vídeo, ficou muito ruim, porque vocês, para acompanhar o vídeo. Vamos estar orando, já oramos, vamos ler aqui a introdução. Na jornada da vida cristã, louvado seja Deus, o texto da revista é Os Inimigos do Cristão. Os Inimigos do Cristão. Introdução. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição, estudaremos esses três inimigos da jornada da vida cristã. Mas nossa revista, ela dá sequência. Você que está acompanhando o canal Mensagem do Rei, nós fizemos a lição 3 e falamos acerca do céu, o destino do cristão. O objetivo daquela lição seria assim: distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus. É a lição 3. A lição 4, assim, foi a lição passada. Como se conduzir na caminhada. Apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. Então, nós hoje estamos falando sobre 3 inimigos. E a sequência da nossa revista CPAD, ela nos traz o ensinamento de como lutar e vencer a batalha. A batalha em que nós estamos passando. A Igreja do Senhor está passando essa batalha. Por isso nós estamos hoje falando na lição 5 e dando uma lembrança a você que talvez não estudou conosco a lição 3, você pode buscar o canal ali, Mensagem do Rei, na YouTube, você vai gerenciar o vídeo, você vai ver lá a lição 3 e a lição 4. É bom que você participa conosco desse estudo. Nós estamos na sequência do estudo. E hoje nós estamos falando acerca de 3 inimigos de nossa vida ou seja, da vida do cristão. Quando eu falo aqui no canal do cristão, amado, eu quero me referir também às pessoas que não são evangélicas, mas gostam de estar conosco no canal. Eu recebo mensagem de pessoas que não são evangélicas, mas gostam de estar ouvindo a palavra de Deus. Então, para essas pessoas, eu quero dizer que vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Vamos estar rapidamente dizendo aqui acerca do primeiro tópico da lição, que diz assim: a nossa lição, eu sempre falo aqui no canal, ela se divide em 3 partes, louvado seja o Senhor. Ela se divide em 3 partes. O primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico. E cada tópico tem 3 itens. Então, o primeiro tópico aqui diz assim: o primeiro inimigo do cristão, o diabo. O diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento. As ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônico, Jó, Salmo, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento, mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes nos 29 passagens. Vou pular aqui um pouco, amado, porque o tempo está muito rápido, a gente não pode parar. Vamos continuar aqui. Passagem 2 Evangelhos, em que Jesus o menciona em seu ministério. Nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Mateus 13, no versículo 39, louvado seja o Senhor, nós vamos encontrar aqui Jesus, ele falando e testificando aqui
da astúcia do nosso inimigo. Nós estamos falando sobre o diabo, que são dois seres que estão externos, que é o diabo e o mundo, e a carne, ela está interna. Louvado a Deus. Lado externo, o nosso trajeto. A carne, porém, está ao lado de dentro. Então, amado, nós estamos falando aqui acerca do estudo em que como nós combater e convencer o adversário, que nós temos a condição de perseverar. Porque a tendência dele, como eu li aqui na lição 3 ou lição 4, a tendência dele é atrapalhar a nossa entrada no céu, a tendência dele é atrapalhar a nossa caminhada, na lição 4. Então nós estamos agora concluindo essa lição aqui, para que nós possamos entender que só através da palavra de Deus é que nós conseguimos, louvar o Senhor, a perseverar. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós começamos a se revestir com a armadura espiritual. E o texto de Mateus 13:39 fala sobre isso, louvado seja o Senhor. Jesus está testificando, louvado seja Deus, em que Jesus o menciona em seu ministério. Nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Mateus capítulo 13, no versículo 39, a gente vamos encontrar assim, quando Jesus falava a palavra do joio, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então Jesus está dando uma demonstração para os discípulos, a formação em que Satanás ele fez ali, o diabo fez ao plantar uma semente no meio do trigo. Ele plantou o joio. Então esse adversário, ele peleja até hoje contra a igreja do Senhor. Mas nós temos uma solução, é buscar através da palavra de Deus a nossa vida e conduta com Deus. Foi isso que nós falamos na lição passada. Jesus mostrou assim, isso nós estamos lendo aqui no item 1 do tópico 1. A descrição de Satanás. A Escritura Sagrada descreve Satanás como um ser espiritual, que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles, Ezequiel capítulo 38, versículo 12 e 14, e em Judas 9. Por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás, louvado seja o Senhor, a respeito, eu vou pular essa parte aqui, para que você, quem tem a revista vai ler aí. Satanás é o chefe dos anjos caído. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus desse século, o princípio da potestade do ar. Eu vou ler aqui os capítulos que estão escritos, vou pular aqui para você poder, você que não tem a revista, você vai estar lendo aí. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Efésios 2, 2. Vamos pular para baixo. Ele tem inteligência. 2 Coríntios, capítulo 11, 3, Apocalipse 12, 7, desejos, Lucas, capítulo 22, 31, vontade própria, Isaías 14, 13 e 2 Timóteo 2, 26. Nosso Senhor, nós estamos lendo aqui o item 2, tópico 1. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para referir a ele. Mateus 4, versículo 1 e 12. Eu leio assim para as pessoas compartilhar aí. E Jó 1, 6, 12, 2, 1, 4. Então, amado, nós lemos aqui no item 2, do tópico 1, que o adversário,
ele possui poder, porém as suas ações elas são limitadas. O adversário ele pode pelejar contra a vida do crente até um determinado tempo. E a hora que nós começamos a ler a palavra, que nós começamos a orar ao Senhor, esse adversário, ele vai sair, ele vai ver que não tem poder. Nós lemos aqui no livro de Mateus capítulo 4, louvado seja o Senhor, que Jesus, ele demonstrou isso, porque em Mateus capítulo 4, ele mostrou para que nós pudéssemos entender que o adversário é limitado. No Mateus 4, de 1 a 12, você vai encontrar aqui, eu não vou poder ler toda a palavra, mas você vai encontrar aqui o Senhor mostrando, louvado seja Deus, que o adversário, ele não tinha condição de vencer, porque Jesus foi tentado, louvado seja Deus, mas ele venceu a batalha, louvado seja Deus. Vamos ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, de 1 a 12, vamos ler só o versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que... Meu Deus, eu estou... Mateus 4... Fala a tentação de Jesus. Então o diabo, versículo 5, o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeceis em algumas pedras. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, amados, nós estamos lendo aqui um texto que o próprio Jesus, ele foi tentado pelo nosso adversário, pelo diabo. E nós estamos falando acerca do primeiro inimigo, que é o diabo. E Jesus mostrou através da palavra que o diabo, ele era limitado. Ele ia até um determinado tempo. Assim somos nós, amados, quando nós começamos a ler a Bíblia, quando nossa mente ela começa a esclarecer acerca da palavra do Senhor, o Espírito Santo ele vai começando a nos revestir com as armaduras espiritual, porque os dois que estão externos, que é o adversário e o mundo, esses eles têm condição de lançar as setas, mas nós que temos o nosso inimigo interno, que é a carne, nós precisamos estar revestido com as armaduras do Senhor para poder perseverar nessa caminhada e nesse trajeto para ir para o céu. Que Deus possa te abençoar, que o nosso estudo possa ser um estudo abençoado. Eu vou pular aqui rapidamente, em nome de Jesus, para o item 3, a identidade do inimigo. Eu não vou ler tudo aqui, porque senão vai ficar difícil. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Então, amado, se eu for ler aqui, vou ocupar tempo, você que tem a revista. Então, você que não tem a revista, vai ver aí. Gênesis capítulo 3, 1, Apocalipse 12, 9, Satanás, aí fala sobre Satanás, são os nomes dele, 52 vezes, adversário, opositor, e vários nomes aí que tem, que se eu for ler aqui eu vou ocupar muito tempo, você não vai poder nem alcançar esse estudo. Aí vamos ler aí, então você vai encontrar isso em Mateus 4, como nós lemos, Efésios 4, 27, fala sobre maligno, 1 João 5, 18, dragão vermelho, Apocalipse 12, 3, 7, 9, tentador, são os nomes que a Bíblia nos revela, que esses nomes eles estão dentro da palavra do Senhor. São os nomes que ele muda e a maneira deles querer afligir a igreja, afligir os cristãos.
Aí você pensa assim, e nós que não somos evangélicos e fazemos parte do canal Museu do Rei? E nós que não somos evangélicos e estamos sempre estudando a palavra de Deus, a escola dominical junto com você? Eu vou te dar uma orientação. Nós, os evangélicos, nós temos uma arma espiritual. E essa arma é a palavra de Deus. E você que ainda não é evangélico, eu sempre aconselho aqui no canal, para que você possa reconhecer o caminho da verdade. Porque esse adversário, ele não tenta somente o crente, o cristão. Ele tenta, muitas das vezes, a pessoa que não é evangélico e não tem um conhecimento da palavra, então ele começa a lançar a semeadura dele para aquilo que está dentro, que está interno, nosso inimigo interno, que é a carne. Aí então, quando nós começamos a entender que Jesus Cristo ele é o caminho, verdade e a vida, e que não existe outro caminho, e que nós lançamos nossa vida nas mãos do Senhor. Eu gosto muito de falar aqui no canal Museu do Rei, porque eu aproveito o estudo bíblico para poder lançar a semente da palavra do Senhor. Então eu estou falando com pessoas que não são evangélicas, mas que gostam da palavra de Deus. E é a maneira mais de você superar, ou de você suportar essa investida de Satanás, do diabo, é buscando a Deus, louvar seu Senhor. Vamos continuar aqui. Esses nomes que eu li aqui na frente, você leu comigo aí, você vai ler aí nessas palavras que eu falei, você vai assim, esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Então, amado, esses nomes são os nomes que procuram a destruir. A tendência do diabo é matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou assim, eu vim para que vós tenham vidas e vidas com abundância. Então Jesus, ele mostra a realidade da palavra de Deus. Por isso que quando Jó foi tentado, nós lemos no item aqui, no item 1 aqui, no item 2, Jó, ele foi tentado quando o povo chegou diante do Senhor, ele estava lá, ele estava junto, e o Senhor perguntou, de onde vem Satanás? Ele falou, eu vim de rodear a terra. Então, ele está rodeando a terra. E o Senhor então perguntou, você viu meu servo Jó, homem fiel e justo e reto? Ele falou, também, tem bens, tem tudo. É assim, amado, que nós procuramos estudar a palavra de Deus. E ele é tão limitado que Deus permitiu que ele tocasse em Jó, mas não tocasse na alma de Jó. E depois Jó recebeu todo o benefício. Você encontra aí, amado, você que não tem a revista, em Jó capítulo 1, 6, 12 e 2, 1, 4. Você vai encontrar aí essa investida. Imagine bem nós que estamos aqui com simplicidade, com humildade, transmitindo a palavra do Senhor. E quantos afrontos que nós recebemos, quantos afrontos que a igreja do Senhor tem recebido através desses dois adversários que estão externos, que é o mundo e o diabo. E nós estamos falando isso aqui, que eu não gosto nem de falar esses nomes aqui no canal, mas eu estou estudando a revista tem a sequência, e eu preciso falar o que nós estamos estudando na revista. Então nós entendemos que para pelejar contra esse primeiro adversário, que é o diabo, nós precisamos entender que é somente com a palavra de Deus que vamos convencer e vencer. Por isso que está escrito que nós devemos se revestir de todas as armaduras de Deus para permanecer firme contra a potestade do ar. Vamos estar pulando aqui, que senão não vamos estar tempo. Eu gosto de ler sempre o sinopse. O primeiro inimigo do cristão, o diabo, é descrito na Bíblia como um ser real. O adversário, amado, ele é real. Eu já vi pessoas dizer, isso não existe.
O diabo não existe. O diabo é um ser humano. Não, amado, não é assim não. Por isso que o Papai do Céu ensinou assim, que nós devemos conhecer a verdade. Talvez se eu encontrar alguém aqui que esteja com esse pensamento falando assim, ah, o ídolo não existe, isso é o pensamento do ser humano, não. É a Bíblia que nos ensina. A palavra de Deus que nos ensina. Embora que tem pessoas que nem acreditam na palavra. Até pessoas que falam que a palavra, a Bíblia foi escrita por um homem qualquer, não. A Bíblia foi escrita pela revelação do Senhor. E tudo que nós transmitimos aqui no canal do Rei, que eu transmito a você, é dentro da palavra de Deus. Então você que pensa assim, a partir de hoje, você tem um motivo de não pensar mais assim. Porque ele é real, ele existe e ele pode lançar as setas. Mas a Bíblia fala que Davi, um certo tempo que ele estava pelejando uma batalha, que ele viu que os inimigos estavam cercando, ele clamou ao Senhor e falou: Senhor, coloca as tuas mãos como escudo para mim. E quando nós estamos com as mãos de Deus como escudo para nós, ainda que venha as investidas do nosso adversário, que é o diabo, nós temos a mão do Senhor para nos proteger, que está como escudo. Escudo é aquilo que a pessoa usa na guerra material, ele bota um escudo. A mão de Deus, ela pode se formar como escudo para cada pessoa que estiver comigo nessa live hoje, dia 5 de maio de 2024. Que Deus possa abençoar. Vamos pular aqui para o item, para o tópico 2, que vamos falar sobre o segundo inimigo do cristão, é a carne. O conceito bíblico da carne. Há 4 definições para a palavra carne. A Bíblia. Eu vou pular aqui, por isso não vou ficar muito tempo aqui, eu não quero que o vídeo fique grande. Eu vou só ler aqui aonde você vai encontrar isso. Vou ler mais uma vez. O item 1 do tópico 2. Conceito bíblico da carne. Há 4 definições para a palavra carne. A Bíblia, aí vai tecido, eu não leio isso aqui, você que der revista, você continua. Quem não tem, vai entender isso aí. Gênesis 2, 21. Depois você vai encontrar em Êxodo 4, 7, versículo 3. Depois você vai pular para a mortalidade, Salmo 78, 39. Depois você vai mudar humana pecaminosa, Gálatas capítulo 5, 19, 6, 8. Dentre muitas perspectivas da palavra carne. Concupiscência da carne tem grande relevância. 1 João 2,16. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões, glutonaria, e aí vai falar sobre muitas coisas, glutonaria, bebedice. Então, são essas coisas em que a carne do ser humano, ela pede. E o adversário, ele lança para a carne o desejo. Aí então você pergunta, mas se o adversário, que ele está externo, ele lança pela parte interna, pela carne, o desejo de fazer vários tipos, que eu não vou ler aqui, mas vários tipos de coisa que tem aqui na revista, que você pode estudar aí comigo, aí em casa, você anotou no caderno, você vai ver que aqui na revista vai falar várias coisas que você vai entender. Para a revelando no critério, a expressão revela que não há critério ou norma moral no contexto em que busca pelo prazer individual. Dita a tendência é o egoísmo em grau elevado. Então, esse tipo de coisa afasta a pessoa do Senhor. E se nós, como cristãos, nós não procurar o estudo bíblico, a palavra de Deus, tem muitas pessoas que muitas vezes ele acha assim, se eu ficar lendo a Bíblia, eu vou perder um tempo. Olha, amado, através da palavra de Deus é a única maneira de nós permanecer firme com o Senhor. Eu estou falando aqui para os cristãos.
Porque quando nós lemos a Bíblia e nós começamos a esmiuçar a palavra do Senhor, nós começamos a se revestir com as armaduras espiritual. E quando nós se revestimos com as armaduras espiritual, ainda que lança para a carne, o Senhor, ele dá a vitória através do Espírito Santo. Aí nós vamos procurar a sair fora de vários itens que acontece aqui. Vai dizer glotonaria, sensualidade, bebedice, relação sexual ilícita. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência e o egoísmo em grande. Então essas coisas nós só vamos conseguir a se libertar através do conhecimento da verdade. Eu estou falando para as pessoas cristãs, pessoas que realmente se dedicam às coisas do Senhor, mas muitas das vezes estão presas a coisas em que tem entristecido a Deus, através da carne, que nós estamos falando acerca da carne. O segundo inimigo do cristão é a carne. E essa carne, para nós poder conseguir queimar esses obstáculos da glutonaria, da carne, que fala glutonaria, então isso aí nós vamos só vencer através da palavra de Deus. Nós vamos começar a entender. Eu creio que a escola dominical, ela trabalha muito, o escritor, o comentarista, ele trabalha muito em cima para nos dar ensinamento e saber como vencer essa luta. Só tem uma maneira de vencer, é ler na Bíblia a palavra do Senhor. Vamos lá, pular aqui para frente aqui. A carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego serkes, não sei falar bem isso, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana, pecaminosa, a parte de Deus, degradada sem a presença do Espírito Santo em suas cartas. O apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Gálatas 5, 19, 21. Colossenses 3, 5, 9. Você que não tem a revista. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. É isso que o adversário quis ser. Quando nós lemos aqui lá no item, no tópico 1, o adversário era um anjo bem-sucedido lá, mas Miguel, quando viu que ele estava querendo ser mais do que o Senhor, travou uma batalha com ele. Então hoje nós estamos lendo aqui na escola dominical, no tópico 2, acerca dessa palavra, em que quando nós procuramos fazer a vontade da nossa carne e deixar o Espírito Santo de lado, o nosso adversário que está externo, ele tem facilidade de vencer contra a nossa carne. Aí então ele vai lançar as setas, os desejos carnal, e o homem ele vai começar a cada hora mais se distanciar do Espírito Santo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo teve cuidado de escrever essas cartas para nos dar ensinamento de como vencer a astúcia de Satanás. Então eu creio que quando no decorrer desse estudo, os irmãos, os crentes em Cristo Jesus, eles vão começar a entender. Hoje, daqui a pouco, às 9 horas, tem a escola dominical. Aí você chega na escola dominical, você vai chegar lá já cheio da graça de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é que vai encher você.
Aí quando você chegar lá, você vai participar de uma aula abençoada, você vai entender como é que você vai lutar para sair fora dessas armadilhas que vem aí do nosso adversário, que é a carne no Novo Testamento. Vamos lá. O item 3 do tópico 2. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana. Depois da queda de Adão, como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano. 1 Coríntios 15, 39. Mas também a natureza pecaminosa, Romanos 8, 6. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentido diferente, não há razão de confundir-se entre a carne, como o corpo, e a carne, como natureza pecaminosa, pois o qual é produzido pela natureza pecaminosa. Logo é reconhecido como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Gálatas capítulo 5, 20. Então, amado, veja bem, que quando nós estamos na natureza da carne, o mundo, na realidade, oferece muitas coisas. Não vou dizer que o mundo é ruim, mas nós temos que saber o que é bom para nós. O apóstolo Paulo chega até a escrever assim: tudo é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Então eu tenho que entender que se eu mergulhar dentro da palavra de Deus e deixar o Espírito Santo ele entrar na minha vida, com certeza ele vai fazer uma mudança na minha história. Porque eu vou lutar contra a carne e viver pelo Espírito. É isso que o apóstolo Paulo passou aqui para que nós viéssemos entender esse significado em que nós estamos lendo aqui hoje. Eu creio que Deus vai dar a vitória nessa manhã de hoje, nesse dia de hoje, para que nós possamos ser vitoriosos. A percepção, a carne como natureza. Já li isso aqui, a perspectiva doutrinária da palavra carne, já li isso aqui. Vamos pular lá para o tópico 3. Eu estou querendo fazer rápido, porque para diminuir mais o tempo aí. Vamos falar sobre sinopse 2. O segundo inimigo do cristão, nós falamos primeiro, é a carne. Pode se referir ao corpo, mas também à natureza humana. Então, amado, o segundo inimigo é a carne do cristão. O inimigo do cristão é a carne. Pode se referir ao corpo, é a mesma coisa, mas também à natureza humana. E pela essa natureza humana, nós temos duas opções: ou o caminho da salvação ou o caminho da condenação. Nós podemos optar, nós temos liberdade. Se nós quisermos optar para entrar no reino de Deus, conforme a lição 3, nós vamos saber que o adversário vai lançar inseto, nosso inimigo, porque ele quer impedir, na realidade, o cristão a entrar no céu. Ele quer impedir, na lição 4, que o cristão ele tenha uma caminhada, uma boa conduta com o Senhor. Então nós estamos aqui lutando para poder se aperfeiçoar e morar no reino de Deus. Vamos lá, no céu. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Esse terceiro inimigo é o que está externo. E ele tem oferecido muitas coisas para a nossa vida. Tá, tchau. Tá bom. Perspectivamente, o item 1 do 3, perspectivamente bíblicas da palavra mundo, há 5
conotação bíblica para a palavra mundo. Eu vou pular aqui, amado, que vai falar sobre terra, no Salmo 24:1, vai falar conhecido, das nações conhecida, 1 Reis 10, 21, 23, seja humana, raça humana, Salmo 9, 8 e 3,16, universo, Romano 1, 20, e vamos pulando, vou pular um pouco aqui, você vai encontrar tudo isso aí, em o diabo como chefe, ele vive na impiedade, João 12, 31 e 15, 18, de modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades, o plano da Terra, o planeta Terra, em que habitamos, Salmo 19, 4. A letra B, as pessoas que vivem de maneira dependente de Deus. A passagem de 1 João 2,15, quando diz, para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelo vício mais infame e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nesses 3 itens a gente vamos encontrar que essas pessoas em que vivem assim, desse jeito, eles são afastados de Deus. Eles não estão querendo ter um compromisso com o Senhor. Por isso que o mundo tem oferecido muitas coisas. Eu não vou dizer que é ruim, é coisas boas, mas nós temos uma opção. Ou nós aceitamos as coisas do mundo e deixamos as coisas de Deus e podemos ir para o lado errado, vamos dizer a verdade, para o inferno, ou nós renunciamos o mundo e servimos ao Senhor. Porque aí então nós estamos lutando para entrar no reino de Deus. É por isso que nós estamos ministrando a escola dominical, porque através da escola dominical eu creio que vai ter pessoas do outro lado, quando eu publicar o vídeo, que vai se encontrar e vai falar assim, eu também quero entrar no reino de Deus. Se eu preciso renunciar às coisas do mundo para seguir a Deus e entrar no reino do céu, eu preciso então entrar no reino de Deus. E vai tirar esse pensamento e dizer, o diabo não existe. Existe, é real e lança. É por isso que eu estou falando aqui. Esses 2 adversários que estão externos, que é o mundo e o diabo, eles têm poder. Eles lutam para tirar o crente da casa do Senhor. O mundo vai viver o desânimo, vem a dificuldade espiritual, mas nós temos que perseverar. Porque a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim, herdará o reino de Deus. E meu desejo é isso. Vamos lá. 3 níveis de vícios infames. As concupiscências da carne dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. Quer dizer, nós como cristãos vamos encontrar isso, mas nós temos que saber que isso pode levar a minha vida espiritual a cair. Então eu tenho que procurar o quê? Agarrar nas mãos do Senhor, perseverar na palavra, porque o nosso objetivo aqui na escola dominical é ter o conhecimento da palavra, perseverar para que o mundo ele não tira a minha vida espiritual com o Senhor. Então eu preciso saber o que é bom, o que é ruim. E nós conhecemos isso. Só quem não conhece isso aqui
são as criancinhas pequenininhas, porque até as crianças de certa idade, hoje em dia, infelizmente, já conhecem muita coisa que o velho ainda não sabe. Mas porque o mundo tem entrado naquele que está interno, que é a carne, e aí então ele mostra muitas coisas, e aí a pessoa vai se envolver nisso, vai se prejudicar. Vamos lá, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e morais. Nós estamos falando do terceiro inimigo do cristão. Eu sei que vai ter pessoas que vai até ficar aborrecido, mas a gente tem que falar a verdade. Letra B, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas, oferecida pela mídia, música, filmes, literaturas e arte para ceder aos desejos carnais. Então, amado, isso é que o mundo vai oferecer. Mas Deus então olha para a parte da terra e envia Jesus, para que nós pudéssemos, através de Jesus, chegar até o reino de Deus. Isso, a lição 5, ela está falando acerca da lição 3 e 4, por isso que eu falei com você. Você que não tem, talvez não tem acesso, você procura lá no canal Jesus do Rei, que você vai ver que nós falamos sobre isso na lição 3 e lição 4. Os vídeos são gravados e são datados. Você vai procurar lá, você vai encontrar isso aí, em nome de Jesus. A soberba da vida. Eu vou agora ler rápido, vamos para acabar isso aí. A soberba da vida, esse nível de vício expressa a autogratificação do homem, autoglorificação do homem do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória, eteísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador, em oposição deliberada. Veja bem, são essas pessoas em que, às vezes, aproveita a carnalidade, como a festa da carne, e traz blasfema para o Senhor. Aí então vem as consequências. O mundo oferece muitas coisas. Nós estamos falando acerca do mundo, no tópico 3. E quando nós mergulhamos na palavra da verdade, eu conheço casos de pessoas em que estava lá no meio da brincadeira carnal, mas ele lembrou, talvez ele vai ver esse vídeo, ele testemunhava sobre isso. Ali dentro da Marquês Sapucaí, onde que o mundo está oferecendo uma porção de coisa boa, ele vai ver esse vídeo. Ele disse que ele aceitou Cristo, ele reconheceu Jesus. Talvez eu vou falar aqui com pessoas em que está afastado, porque o mundo venceu, mas o Espírito Santo, ele possa falar dentro da sua vida, e você possa lembrar que o mundo oferece muitas coisas, mas só quem ofereceu a salvação é Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário pelo nosso pecado. Que Deus possa abençoar. Vamos continuar aqui, que eu não posso ter falado muito tempo. Vencendo o mundo. Vou ler agora direto. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu. Está lá na lição 3. Por meio de ideologias anticristãs, estilo de vidas que não glorificam a Deus e forma
e formas contrárias aos valores do Evangelho. Glória a Deus. Para vencer essa investida, é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5,18. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Mateus 7,21. Você que não tem a revista. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa: Ele fugirá de vós. Tiago 5,7. Vale a pena, amado? Vale a pena a gente ser crente? Vale a pena nós como diz assim, resistir? Ainda que Ele traga para nós muitas coisas mundanas, mas o Senhor, Ele pelejará por nossas vidas espiritual. Eu acredito, amado, que o Espírito Santo, quando esse vídeo for publicado, ele possa alcançar muitas vidas. Vidas que realmente ele quer ter um compromisso com Deus. Eu sempre falo aqui no canal Museu do Rei, eu prefiro 1000 vezes pregar aqui, porque eu estou pregando para pessoas que, muitas das vezes, afastadas, muitas das vezes sem conhecimento. Mas os estudos que eu estou transmitindo aqui hoje, que eu não gosto nem de falar esse tipo de texto, mas eu estou estudando a palavra, eu estou fazendo um estudo bíblico, então eu tenho que dar sequência no estudo. Por mim, eu nem fazia esse estudo aqui, mas a gente tem que dar sequência. E eu creio, amado, que se nós resistir ao diabo, como disse o apóstolo Paulo, a carta para Tiago, ele vai fugir. Como ele vai fugir? Através da oração, através da busca do Espírito Santo, através do conhecimento da palavra. Em Mateus 4, a Bíblia fala que Jesus mostrou ao adversário, quando ele ofereceu muitas coisas do mundo para o Senhor, através da palavra, venceu o adversário. Espero que essa palavra de Deus, ela possa alcançar muitas vidas. Estou terminando. Sinopse 3. Eu fiz mais rápido, graças a Deus. O terceiro inimigo do cristão, o mundo, apresenta 3 níveis de vícios infâmios: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Glória seja ao Senhor. Vamos terminar? Em nome de Jesus. Falei que ia fazer um vídeo mais rápido. Conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. 1 Pedro 5,8. É um plano do inimigo. Ele quer tragar o crente. Eu estou falando para crente. Com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada. É o que nós lemos na lição 4. Vai lá no canal lá, Museu do Rei, você vai ver. Da caminhada rumo aos céus, a ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus árduos, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Você vai achar aí, você que não tem a revista, Gálatas 5,16 e Efésios 6,10. Amado, eu acredito que esse conselho que o apóstolo Paulo ele escreveu para Gálatas e para a igreja de Éfeso, que se nós mergulhar no Espírito Santo,
É a maneira que nós temos a conclusão aqui, que vamos vencer o adversário. Eu queria que você colocasse aqui os comentários. Como é que nós estamos fazendo essa escola dominical? Se tá bom, faz alguma coisa. É bom que a Craça ela compartilha. Eu não estou aqui brincando de crente, não estou aqui brincando de escola dominical. Por favor, coloca no pé do comentário se você está satisfeito com a escola dominical, se você está gostando, se está sendo bom, se o Espírito Santo está te dando ânimo de vida através da escola. Nós não podemos perder tempo. Faça isso, por favor. Dá o seu like no vídeo. Nem peço para se inscrever no canal, porque eu acho uma dificuldade muito grande de pessoas se inscrever no canal. Tem 2 pessoas que se inscreveu, agradeço, esqueci de agradecer. Deus abençoe, já agradeci também no outro vídeo. Que Deus abençoe vocês e que você possa fazer isso. Ler a palavra de Deus. É através dessa palavra que nós vamos se revestir com as armaduras do Senhor. Vamos estar orando para encerrar, em nome de Jesus, que essa leitura ela sirva de exemplo para a minha vida espiritual. Quero te dar um abraço no instante, que Deus abençoe a sua vida, a você que está comigo pela primeira vez, e você faça o comentário. Por favor, não deixe o seu comentário. Você, quando faz o comentário, você me anima a fazer esse estudo. Que Deus te abençoe. Pai nosso que está no céu, Deus, diante da tua presença, estamos nesse instante agradecidos a Deus pela escola dominical. Que tu possa abençoar cada palavra que foi lida e falada aqui, Senhor, ela possa para encontrar guarita nos corações que não são evangélicos. Que tu possa alcançar vidas, ó Pai, através do canal do Rei. Abençoa os servos e servas do Senhor que estão conosco, que vai estar conosco hoje, pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite. Que tu possa, Pai, derramar essas bênçãos, que esse vídeo possa ser espalhado pelo mundo inteiro e se abençoar cada vida que abrir o coração para ouvir a tua palavra através do canal do Rei. Abençoa o teu povo e dá a vitória. Senhor, eu te oro nesse instante pelo dia de hoje, por cada pessoa que vai estar conosco, salário, que tu possa derramar as tuas bênçãos, trazer cura através da tua palavra, quando esse vídeo chegar na casa de cada pessoa, trazer libertação, trazer salvação de vidas, ó Pai, de almas. Toma em tuas mãos, nos prepara para o próximo estudo, Pai bíblico, e nos dá ânimo e vitória. Não deixe que nós desanimamos, Senhor, de ministrar esse estudo. Abençoa, porque eu tenho certeza, Pai, que uma pessoa, Pai, se estiver aqui com certeza e com seriedade no canal do Rei, vai ser bênção. Eu não importo com a multidão, eu importo para que tu venha derramar as tuas bênçãos e trazer cura através da tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Pai, que vai assistir esse vídeo, dando para a vitória a cada um. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo seja contigo, que aguarde o Senhor, e que tu diga junto comigo, amém. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.